O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu estava aqui pensando sobre esse evangelho. Você por acaso já passou assim, alguma provação, por exemplo, na sua vida, ou alguma dificuldade, ou alguma adversidade, e você no momento não entendeu o que Deus queria mostrar com aquilo para você? E na hora você questionou: meu Deus, mas por que isso? Por que eu estou passando por isso? Eu que sou tão bom, que venho à missa todos os domingos, que rezo tanto, que faço penitência, que confesso sempre quando cometo um pecado grave ou mortal, por que, Senhor, acontece isso comigo? Você já se questionou? Já passaram por provações, por exemplo, ou até mesmo por doenças que aparecem no corpo? A gente não sabe por que Deus permitiu, ou se fomos nós mesmos que causamos, pela psique, enfim. Já se questionou? Já se perguntou por que acontece isso ou aquilo? Pois bem, hoje nós estamos comemorando não só o quarto domingo do Advento, mas o martírio de São José. Eu acho que em toda a vida de São José, eu acho que hoje foi o dia mais difícil para ele. Eu sei que ele salvou a Sagrada Família da perseguição de Herodes o Grande. Ele teve que prover o alimento, ensinar o Cristo, levá-lo para a sinagoga, cuidar de Nossa Senhora, trazer alimento para casa, trabalhar na marcenaria de Nazaré. Mas eu acho que hoje realmente foi um marco na vida dele. Foi realmente uma espada de dor. Eu acho que aquela espada de dor que Nossa Senhora recebeu no templo, quando o profeta disse aquelas palavras para ela, eu acho que também essa espada de dor pegou um pouquinho, sabe, gente, no coração de São José. Não só no coração da Virgem, mas também no coração do Castíssimo José. Vocês sabiam que Deus não quis revelar a São José o dia da encarnação do Verbo? Deus não quis que São José soubesse que Nossa Senhora estava grávida, que apareceu o anjo Gabriel em Nazaré da Galileia. Deus não quis revelar a São José, como assim também para nós. Ele não quer revelar tudo. Ele só vai revelar aquilo que Ele quiser e aquilo que Ele achar que é necessário para nós sabermos. Porque Ele é inteligência suplicante, Ele é inteligência divina, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que revelar para você agora, Ele sabe o que não revelar para você agora, Ele sabe o que revelar daqui a 10 anos para você. Então Ele não quis, por uma providência dele, Ele não quis que São José soubesse da encarnação do Verbo. Assim como São José também não soube
Diz alguns teólogos da igreja que esse momento da encarnação, que aconteceu então no dia 25 de março, também foi velado ao demônio. Tanto que o demônio tinha dúvidas de Cristo. Ele não sabia ao certo se ele era o Filho de Deus. Tanto que ele falava: se és o Filho, pula-te. Se és o Filho, come. Se és o Filho, joga-se lá de cima. Porque no demônio é toda dúvida, né? Nada é certeza nele. Então Deus não quis que São José ficasse salvo. Também diz uma tradição antiga que São José e Nossa Senhora, antes de casar, eles já traziam no coração um voto de castidade, de viver com irmãos. Isso a tradição da igreja diz, que os dois prometeram a Deus, antes de casar, antes de se conhecerem, de permanecerem virgens, de permanecerem na castidade. Aí, como eles são obedientes aos pais, né, quem obedece não erra, eles casaram. Só que não foram morar juntos logo em seguida. Nossa Senhora ficou na casa dela, com São Joaquim e Santa Ana, e São José ficou na casa dele. Nesse período, então, que eles casaram, antes de casar um pouquinho, ela recebe o anjo e eles casam. Só que aí o que ela faz? Ela vai ter que passar 3 meses em Ain Karim, na cidade de Santa Isabel. Então, 3 meses, não sei se dá para ver a barriga, né? Não sei, dá para ver? Com 3 meses? Não muito, né? Pois é, mas São José percebeu. Tinha alguma coisa ali, né? Mais volumosa. Então, quando ela chega, que ele bate o olho, ele percebe. Ela está grávida. Ela me traiu. Se vocês pararem para pensar, não era só Nossa Senhora que ia ser denunciada por adultério, mas ele também, sabe por quê? Porque o homem naquela época que casasse e engravidasse a mulher e abandonasse o lar, ele também seria julgado. Então ele assumiu 2 riscos: o de Nossa Senhora ser apedrejado, mas ele também ser julgado pela lei judaica. Porque o homem que abandonava a casa naquela época, na lei judaica, também era condenado por abandonar a esposa e o filhinho. E ele, naquela dúvida, naquela provação, não sabia o que fazer, mas vai dizer na Escritura que ele era justo. Sabe o que significa justo na Bíblia? Quando fala assim: fulano foi justificado, eu, Paulo, fui justificado pela lei, que é o amor e a caridade, salvo. Então São José era uma pessoa salva, segura, era uma pessoa que Deus tinha colocado a mão em cima. Ele, por ser salvo, usou de sabedoria, ficou no silêncio, vai abandoná-la, mas aí veio a noite. Quando chega a noite, então Deus viu como é que estava o coração de José. Quantas vezes Deus vê o nosso coração quando vai dormir aflito, preocupado no outro dia, que tem que fazer isso, fazer aquilo, às vezes até perdemos o sono por causa dos problemas. Eu imagino como é que deve ter sido essa noite para São José. Ela grávida e Nossa Senhora não podia falar. O anjo não falou assim para ela: olha, você está grávida, você pode avisar os 4 cantos do mundo. O anjo pediu silêncio a ela. Então imagina ela sem poder dizer para São José que aquele filho era o filho do homem. Então também ela sofreu, porque ela percebeu a rejeição no coração. Nossa Senhora não era boba, as mulheres sabem quando o homem rejeita. E aí ele vai dormir então, e eu tenho quase certeza, viu gente, que nessa noite foi Gabriel que foi aos sonhos, porque é reservado aos arcanjos as maiores mensagens, e ele era um homem justo. Então com certeza foi Gabriel que foi avisá-lo: José, fica tranquilo, pode receber a Virgem, porque o que ela está esperando foi concebido do Espírito. Agora é que vem a palavra-chave do Evangelho de hoje. Na verdade, o verbo-chave. Versículo 24. Quando acordou. Esse verbo, no grego, ele leva o nome de anástasis. O que é anástasis? Ressurreição. Ressurrecto, como a gente diz. Ou seja, ele levantou diferente. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor. A tradição também diz que nesse momento São José recebeu uma graça especialíssima de viver como irmãos. Porque a Virgem não teve nada sexualmente falando com São José, porque ela era escolhida
mas também São José era o escolhido. Então São José levanta diferente. Vocês perceberam aqui uma coisa? Que no momento do terremoto, do furacão, do vendaval, Deus vem e interfere e revela para a gente. Olha só quem que Deus é. Ele pode até permitir que a gente fique aflito, preocupado, o que eu vou fazer da vida. Eu estou dessa forma, mas no momento exato, Ele acalma o coração de José. Deus, ele pode até, como é que eu vou dizer, né? Ele pode permitir que nós soframos um pouco, por não entendermos a sua vontade. Gente, nem sempre vamos entender a vontade de Deus para nós. Mas não é porque nós não entendamos que a gente vai se revoltar. Eu conheço pessoas que, na primeira adversidade, na fé, por exemplo, ou em casa, ou no trabalho, primeiramente, a primeira coisa que eles fazem é abandonar a Deus, abandonar a religião, nunca mais aparecer na Santa Missa, não voltar para a confissão, parar de rezar. Porque às vezes a aprovação é tão forte que a pessoa não tem uma maturidade espiritual e ela se perde, porque se desespera, porque não tem aquela fé sólida na oração, na comunhão, na confissão, na missa de domingo, na devoção à Santíssima Virgem. Entendam que para a gente suportar as provações, as doenças principalmente, as perseguições, as calúnias, a gente tem que ter uma vida em Deus, uma vida santa. Porque imagina, se a gente não estivesse do lado de Deus, o que seria de você, o que seria de mim? Não estaria aqui, nem você. Porque o mundo ia levar a gente de uma tal forma, levar-nos para longe do bom Deus. Ainda bem que nós estamos aqui sofrendo, nos alegrando, passando provações, mas também passando alegrias, com doenças ou sem doenças. Nós estamos com Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Mesmo que Ele não queira nos curar. Não sei. Pode não ser da vontade dEle as nossas curas, não sei. Deus é que sabe. Mas Ele diz uma coisa: eu estarei convosco. Emmanuel, Deus conosco. Se Ele disse isso no dia 24 à noite, vocês vão poder comprovar a vinda do Emmanuel.